O que esperar do mês de julho nos mercados? Mercado brasileiro, Bitcoin, mercado americano. É exatamente isso que nós vamos ver neste vídeo. Eu me chamo Fábio Figueiredo, estou no mercado desde 2006 e, enfim, aqui nesse canal a gente acompanha os mercados. Uma vez por mês eu solto um vídeo como esse, acompanhando o contexto técnico e sazonal dos mercados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Semanalmente a gente sempre publica vários conteúdos diferentes que eu tenho certeza que vai te enriquecer muito como trader. Fechado? Pois bem, então vamos compartilhar minha tela e vamos começar a nossa apresentação. Então, analisando como foi o mês de junho, né, no Ibovespa, que é o nosso índice aqui, o principal índice do Brasil, né? Acima a gente tem o comportamento sazonal do mês de junho, desde nos últimos 10 anos e desde 1994, né? Usualmente o mercado costumou subir na primeira semana, depois cair e subir no finalzinho do mês. Não foi exatamente o que o mercado fez até o meio do mês, né? Até a primeira quinzena, veja que foi exatamente o oposto, né? Usualmente o mercado sobe no começo do mês, em junho de 2025 caiu. Quando o mercado marcou topo, esse mês o mercado marcou fundo, né? MJU marcou fundo. Aqui, entretanto, né, aqui no 12º, 13º pregão, havia um topinho esperado, foi aqui que o mercado passou a se alinhar com a sua sazonalidade. Aqui houve uma queda importante, alinhada com esse movimento, e o final do mês altista, né? Surpreendeu bastante, especialmente o fechamento do dia 30 de junho, né? Que colocou, curiosamente, o Ibovespa do lado positivo, né? O mercado estava negativo, desde então estava bem de lado, né? Foi um mês bem lateral e relativamente complicado para operar dentro da ótica de swing trade, tá? Então, junho foi relativamente alinhado, mas especialmente na segunda quinzena. Todo início de mês eu trago um resumo, né, de como foi o mercado dentro da ótica dos ativos mais fortes e os mais fracos. E eu sempre comparo o mês anterior com o mês atual, né? Então esse aqui foram os 10 papéis mês passado que mais subiram, e esse mês, né? Então veja que a gente teve um único papel, que foi o caso de Lojas Renner, que seguiu na lista dos 10 mais, né? Mês passado, em maio, o Lojas Renner subiu 24%, e esse mês seguiu subindo, subiu 8,34%. Entretanto, os demais saíram da lista. O ativo que mais subiu, MRV, depois Embraer, TIM, EG3, CAB3, Pomo, Prio 3, Lojas Renner, Hipermarcas e Vivit. Esses foram os 10 ativos com a maior alta, sendo que o Bovespa subiu 1,33 em junho. Os ativos que mais caíram, não tivemos nenhum papel da lista seguindo, né? Então, mês passado, grande destaque foi Azul, esse mês foi Casas Bahia, queda de 21%, seguido de Usiminas, Braskem, SMTO, Cosan, Vamo 3, Raiz, Ambipar, Hapvida e Marfrig, né? Duas coisas aqui me chamaram bastante a atenção. Primeira delas, a gente teve mês passado a CSN na lista aqui dos 10 que mais caíram. Esse mês tivemos a Usiminas, né? Siderurgia aí do mesmo papel de siderurgia, né? Ou seja, do mesmo setor, né? E mês passado a gente teve dois ativos, ou melhor, um ativo, né? Dois ativos do setor de frigoríficos, que é a Minerva e Brasil Foods. Esse mês quem veio para na lista foi a Marfrig, que caiu quase 10%, tá? Agora, a gente tem os IFRs, assim a gente consegue perceber o quão forte está o mercado, quão fraco está o mercado, né? Para que lado estão indo a maior parte dos ativos. Então, aqui, o raio-x dos IFRs dos ativos do Ibovespa, né? Se a gente tinha um papel acima, com IFR acima de 80, esse mês nenhum. Mês passado tínhamos 10 papéis acima do IFR acima de 70, esse mês 4, ou seja, grandes níveis de sobrecompra diminuíram. Entretanto, vejam que houve uma subida no degrau aqui, né, dos ativos em relação ao IFR. Percebam que mês passado a gente tinha 15 papéis com IFR acima de 60, esse mês 26. Mês passado, 32 acima de 50, esse mês 38, percebam? Ou seja, a boa parte dos papéis que estava ali entre 50, né, passaram para 60 ou 70, né? E aqui, acima de 40, ficou mais ou menos a mesma coisa, né? 19 para 21, 30 também mais ou menos a mesma coisa, e acima de 23, né? Então, o que nós entendemos aqui? Que os papéis, na média, deixaram de ficar extremamente sobrecomprados e os que estavam ali no meio do caminho se tornaram sobrecomprados. Essa é uma forma de observar como o mercado subiu, né? E foi forte, não foi diluído em poucos ativos essa alta que o Bovespa apresentou, foi num contexto geral de mercado.
Agora eu trago aqui alguns dados interessantes, que é em relação aos dados sazonais de julho. Na realidade ali está escrito o que esperar de julho, é o que esperar de junho, mas é o que esperar de julho. Deixa eu corrigir. Pronto, corrigido. Então, o que esperar do mês de julho? Julho costuma ser um mês de alta no nosso mercado. Tá? Então, o retorno médio de julho, 1,86, isso aqui desde 94 para cá. Retorno acumulado, 61%, ou seja, se você tivesse investido apenas nos meses de julho, você teria tido um retorno de 61%. O retorno composto anual de 1,67, volatilidade baixa, é o mês com a menor volatilidade do ano. Média dos meses que sobem, 5,32, média dos meses que caem, 5,83. Vejam, 68% dos meses de julho foram altistas contra 31 negativos. Julho de 2016 foi o julho com a maior alta da história e julho de 2002 com a maior queda. Tá? Aqui o comportamento usual do mês de julho, veja que é um mês predominantemente altista. Né? 94 para cá, o mercado marcou topo aqui na segunda quinzena e a partir daí lateralizou. E nos últimos 10 anos o mercado subiu praticamente em linha reta, foi cair só no final do mês, tá? Aponto para o seguinte, né? Esse tipo de dado é o tipo de informação que a gente traz aqui no meu livro, A Outra Dimensão da Bolsa. Você pode apontar o celular aqui por QR Code ou para o link que está na descrição, no link que está no primeiro comentário fixado aqui no YouTube, perfeito? Aqui eu tenho mais dados sazonais, então os mesmos dados que eu trouxe antes aqui à esquerda, e à direita a gente tem agora julho apenas em anos pré-eleitorais, exatamente, 2025 é um ano pré-eleitoral, veja como é diferente, né? Ou seja, considerando todos os meses de julho, julho bombando para cima. Agora, se a gente olha anos pré-eleitorais, já fica totalmente diferente, né? Veja que usualmente em anos pré-eleitorais, julho começa de queda, meio embolado, para aqui por volta do 12º pregão, aí sim, subir e engatar a sua alta. Pelo menos foi isso que ele fez em anos de pré-eleitorais, né? Ou seja, o ano que antecede as eleições. Aqui eu tenho o ciclo presidencial completo do IBOV, que compreende então o ciclo de anos eleitorais, pós-eleitorais, de meio de mandato e o ano atual, que é o ano pré-eleitoral. Aqui em amarelo a gente tem, obviamente, esse gráfico aqui, né? Esse gráfico, que aqui é julho de anos pré-eleitorais. Tá? Então a gente está exatamente aqui nesse ponto. Vamos ver se o mercado segue. Veja que no limite o mercado seguiu aproximado. Nunca é igual, né, pessoal? É importante colocar isso. Nunca é igual, exatamente igual. Mas é um bom guia, né? Um bom norte, né? Para a gente saber que, pô, anos eleitorais costumam ser anos complicados. Anos pós-eleitorais costumam ser anos altistas. Anos de meio de mandato costuma ser um ano mais lateral. E ano pré-eleitoral costuma ser um ano absolutamente altista. E estamos tendo um ano altista. Agora dando uma engasgada aqui, né? Mas julho, pelo menos, em anos pré-eleitorais, costuma ser um ano altista, tá? Aqui no detalhe, tá? Aqui apenas o ano de 2025 e o ciclo de anos pré-eleitorais, tá? O topinho que era esperado para junho veio um pouquinho antes, né? Tá? A gente tem um fundo esperado aqui para o dia 20, dia 15 mais ou menos, que é esse fundo aqui, né? Que eu coloquei, ó. Tá? Ele aparece aqui. Pode ser que o mercado já tenha antecipado esse fundo, né? Como o topo foi antecipado, isso é comum, tá? Veja que aqui, ó, o mercado antecipou o fundo e no ciclo antecipou o topo. Então, quando fica meio óbvio o ciclo, o mercado vai nessas de antecipar, tá? Mas, mesmo que a gente venha marcar um fundo aqui, veja que fica, um movimento meio embolado, que é o esperado, tá? Não é um movimento muito limpo e muito claro, tá? Aqui à direita, na sua direita, né? Aqui, no outro lado para mim aqui, né? Aqui. Não. Aqui. Ah, não consigo, me perdi. Enfim, aqui, ó. O ano em azul a gente tem julho, né? Então, julho costuma ser um mês altista em anos pré-eleitorais. Certo? Agora, isso aqui não tem nada a ver com essa tela. Isso aqui é o Bitcoin. Deixa eu só deixar o Bitcoin aqui. Então, aqui é o retorno do Bitcoin, tá? Que em junho subiu 2,36, certo? Veja que é curioso, né? Quer ver, ó? Deixa eu apontar isso aqui para vocês, ó. Então, queda em março, 3 meses de alta. Queda aqui, ó, ou seja, o que o mercado fez esse ano foi similar ao que o mercado fez aqui, ó, em 2017 e 2016, né? Março em queda, 1, 2, 3 meses de alta, né?
e é o que está fazendo esse ano. Tá? Então aqui abre essa janela aqui. 2017 o mercado subiu em julho. 2016 o mercado caiu em julho. Deixa eu ver se tem mais um com essa sequência assim, né? Não, acho que as únicas duas sequências, né? 2017 e 2016. Se a gente olha, entretanto, julho isolado do Bitcoin, é um dos meses altistas, né? Predominantemente altista. 2/3 dos meses de julho foi altista no Bitcoin. A gente já vai analisar cada um dos gráficos. Aqui eu estou trazendo o contexto geral, tá? Ou seja, se a gente tivesse que trabalhar com uma hipótese aqui, seria o mercado, então, ir na direção do que o mercado fez em 2017. Seguir a sua trajetória altista, pelo menos até setembro, talvez? Vamos avaliando, tá? Agora o dólar. Esse é um estudo bem interessante, tá? A fonte está aqui, tá? É uma research americana, CorePay, que mostra como 2025 para o dólar foi a pior primeiro semestre desde 1973. Tá? Então, cada uma dessas linhas aqui é um movimento do dólar desde 1973. Aliás, desde 74. De 74, 75, cada uma dessas linhas representa um ano. Olha onde é que está 2025. Né? Ou seja, quantos anos a gente teve nesse formato? Foram poucos, né, se a gente for considerar toda a história. Tá? Então, o dólar tem aí um dos seus comportamentos mais baixistas da história, pelo menos até esse primeiro semestre aí do ano de 2025, tá? E aqui eu trago uma informação importante, aonde, peraí deixa eu arrumar essa imagem que ela não tá aparecendo direito. Agora sim, né? Então esse gráfico aqui, essa tabela é bem interessante, do Charlie Bilello. Ele posta frequência esse tipo de tabela aqui, citando então aí a referência, né? Ele aponta aqui os principais ativos do globo, né? Ou seja, os principais assets do mundo. Então ele pegou aqui o ouro, os ativos europeus, né? Bitcoin, mercados emergentes, a Nasdaq e assim por diante. Ele pega ano a ano, ó, tá? Ano a ano, 2016, 17, ou seja, foi mostrando qual foi o ativo vencedor de cada um dos anos. Por exemplo, 2011 foi mercados emergentes, 2012 foi o BIL, que é a renda fixa americana, né? Ou melhor, foi Bitcoin, desculpa, perdão. Maior retorno foi Bitcoin. Aí depois aqui, VNQ, o que é VNQ mesmo? Acho que é imóveis, né? É, exatamente, é o ETF de imóveis. Enfim, assim por diante. Como é que tá em 2025? O ouro, tá? Então há muitos anos a gente não tem o ouro liderando aí os retornos. E o pior retorno foi o IWM, que é o índice de small caps americano, tá? A gente tem esse ano 95% das classes aqui positivas, a única que não tá é o setor de small caps, que realmente vem apanhando aí em 2025. Certo? Então isso aqui é legal para a gente entender aonde tá para que lado tá indo aí o mercado global, né? É legal você tirar um print, tirar uma foto aqui deste gráfico. Vamos dar uma olhada agora nos gráficos isolados de cada mercado. Então a gente começa aqui com o gráfico mensal do Ibovespa, que subiu esse mês 1,36, é o quarto mês consecutivo de alta. Entretanto, veja que esse mês nós temos uma inside bar, tá vendo? O candle de junho está dentro do candle de maio, né? No gráfico mensal, não é tão usual assim o mercado fazer inside bars, tá? Fez ano passado em setembro, que marcou topo, inclusive. Fez em janeiro de 2024. Vamos ver quais foram os meses aqui que nós tivemos inside bars no Ibov. Veja como não é muito comum, tá? Ó, voltando aqui, ó, em agosto de 2020, abril de 2020 também, aqui em abril de 2019, tá? Então tivemos aí uma inside bar no Ibov, 4 meses consecutivos de alta. O que temos que ficar de olho? Primeiro, o ponto crucial é a violação da mínima deste mês, tá? Então esse aqui é o ponto onde teríamos aí, obviamente, a marcação de um topo aqui se o mercado perdesse a mínima, tá? Eu não aceitaria como sinal de compra, se isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos ou 15 minutos, a superação da máxima dessa inside bar, dado que o mercado já vem subindo aí 4 candles consecutivos, né? A gente tinha até um tempo atrás o mercado respeitando bem esse ciclo de 4 meses de alta, né? 1, 2, 3, 4,
correção, como foi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, em 2023, 1, 2, 3, 4 em 2022, 1, 2, 3, 4 também em 2022, 2024, lá em 2020, né, ó, 1, 2, 3, 4. Então, não é incomum a gente ter correções após 4 meses consecutivos de alta no Ibov, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção, se eu não me engano, o Larry Williams chama a atenção disso, se eu não me engano, ele chama isso aqui de Smash Day, né? É o conceito de intraday para o gráfico mensal que a gente está aqui, né? Mas o conceito seria o seguinte, se o mercado superasse esta máxima e depois perdesse a mínima, ou seja, seria uma forma de entrar no stop de quem acreditou na alta, compreende? Esse seria, ou seja, superou a máxima, você não faz nada, fica ligado esperando a venda lá embaixo se perder a mínima, tá? Um sinal de venda forte aconteceria, tá? Então, chamo a atenção para o ciclo aí do Ibov, né, de 4 meses, que acaba de se confirmar. Se a gente vai para o gráfico semanal, entretanto, o que nós temos é uma forte tendência de alta, né? O mercado está fazendo aqui, ó, fundos mais altos. Inclusive, essa semana que está em curso, né, vai fazendo um fundo acima do fundo anterior, ó, máximas e mínimas maiores, máximas e mínimas maiores, tá? O que a gente tem que pontuar aqui? Duas coisas. Primeiro, se eu conecto a máxima lá de 23, a máxima de 24, nós temos uma linha de referência que passa exatamente nessa região de preço, ou praticamente nessa região de preços, tá? Então, por isso que eu não ficaria tão animado em o mercado vindo a renovar a máxima, tá? Porque logo acima a gente já tem aqui obstáculos muito, muito relevantes, tá? Então, é isso. No gráfico semanal, o que faz sentido a gente pontuar? O IFR, tá? O IFR de 5 semanas, que é o típico IFR que eu costumo acompanhar no prazo semanal, tá? Então, uma semana de queda faria a gente ter aqui uma divergência de baixa, especialmente se o mercado rompeu o topo. Então, o que a gente tem que observar? O Ibov rompeu o topo? Joia. O IFR também ou não? Caso o IFR não tenha rompido o topo, a gente vai ficar de olho em uma divergência. Se o IFR rompeu o seu topo, isso seria um sinal positivo, tá? Seria um sinal positivo onde a gente poderia até mesmo ignorar essa linha de referência que aí bate desse alargamento que o mercado respeitou de maneira primorosa. Isso aqui foi apontado no começo do ano, tá? Agora, só para colocar uma pulguinha na orelha de vocês, tá? O volume, pessoal, tá? A gente está tendo um período aí de baixíssimo volume no mercado, tá? Então vejam os últimos 4, 5, 6 pregões aí do Ibov, né? Aonde, para ser mais exato, desde o dia 23 de junho, né? Vejam como o volume foi baixo, especialmente aqui no dia 30 de junho, que tivemos uma boa alta, mas olha o volume, baixo, abaixo da média, né? E se a gente for analisar como foram os últimos fundos, vejam que isso veio com bastante volume, né? Com volume acima da média, volume importante, ou seja, a gente não está tendo volume nesse movimento e isso deixa um sinal de alerta ligado, tá? Não é comum o mercado iniciar movimentos importantes sem volume, tá? Ou seja, veja que o último dia que o mercado deixou um volume forte foi um dia de queda, foi o dia 20 de junho, né? Não seria esse movimento de alta agora aqui apenas uma correção com volume mais baixo? Pois é o tipo de coisa que a gente vai ter que monitorar. É claro, se o mercado romper o topo, todo mundo que está vendido aqui vai ser estopado. Inclusive, esse é um bom combustível, é o melhor combustível para alta que existe, né? Que é vendido precisando estopar. Outro ponto curioso e interessante é a banda de Bollinger. A gente tem a banda bem estreita. Olha o nível de estreitamento que nós temos de banda. É o menor nível de estreitamento do ano de 2025. Nós atingimos esse nível, para ser mais exato, na segunda-feira, dia 30 de junho, tá? Então esse aqui é o menor nível, não chegamos no menor nível dos últimos 12 meses, tá? Mas bandas estreitas, assim, costumam preceder períodos de expansão da volatilidade, ou pelo menos algum tipo de movimento direcional mais importante vindo a acontecer. Então as bandas estão absolutamente estreitas. Abriram hoje no limite, né? Mas com muita timidez. Se tivesse volume entre hoje e ontem, seria lindo, maravilhoso, né? Mas não é o caso. Aqui o gráfico de 2 dias, né? Aqui no gráfico de 2 dias, inclusive, já está no menor nível há um período um pouquinho maior, ó. Aqui já é o menor nível desde o começo de 2024, né? Então aqui, no gráfico de 2 dias, nós temos, sim, o menor estreitamento de bandas desde
Desde junho, não, junho nada, desde abril de 2024, tá vendo? E aqui a banda tá ainda estreita. Então, quando o cenário não fica claro no diário, minha sugestão que eu te dou, não diminua o prazo operacional. Todo mundo recomenda você baixar o prazo, né? Ah, vai pro 120, vai pro 240. Não, gráfico de 2 dias. Já tem gente falando disso. Antigamente ninguém falava disso, era só eu que falava. Hoje eu já vi outras pessoas falando disso, ou seja, as pessoas estão evoluindo, tá? Então, aqui no gráfico de 2 dias é o menor nível de estreitamento desde abril de 2024. Períodos assim tendem a antecipar períodos direcionais importantes. Então, fique de olho nisso. Trago agora para vocês o gráfico do EWZ, né, que não é exatamente o Ibovespa, mas é uma cesta de ações brasileiras negociada em Nova York. E aqui dá para a gente ter uma noção de como o estrangeiro está vendo o Brasil, né? Vejam que nós tivemos uma boa alta aí nas últimas semanas do EWZ, tá? Especialmente com essa queda do dólar, que se o dólar cai, isso aqui se valoriza, né? Ainda mais, tá? Então, a gente está tendo o IFR chegando lá na região dos 70, mas nada muito especial, né? É fato, na realidade, olhando aqui com um pouquinho mais de cautela e atenção, que nós temos aqui essa zona... Opa, cadê que eu não peguei aqui? Ué. Olha, não consigo traçar, pô. Que coisa. Será que é porque eu tô com... Olha, não consigo traçar. Enfim, tem uma resistência aqui, ó. Tá? Essa região aqui dos 29 dólares, né? Ó, topo de agosto de 24. Temos esse topo aqui também. Esse aqui de 21. Então, é uma região relevante, tá? Que tem bastante memória, mas o mercado vindo a ultrapassar esse patamar. O objetivo realmente fica lá na casa dos 31 dólares, onde tem uma linha de tendência de baixa, de prazo mais afastado, batendo lá. Tá meio bugado o TrendView aqui. Nunca uso o TrendView, agora que eu tô usando tá meio bugado, né? Tá? Mas enfim. Tá aí, ó. Esse aqui é o EWZ. Agora eu trago aqui o dólar, pessoal. O dólar que mês passado, né, tinha deixado uma barra compradora no gráfico mensal e não acionou essa barra, né? Inclusive nós tivemos mês passado um gap de baixa aqui no mensal, ó, né? Quase não dá para ver, mas ali é um gap de baixa. E uma queda importante no dólar, 5% de queda, com o dólar chegando aí numa região de suporte bem importante, né, na região dos R$ 5,50. Tá? Esse é o gráfico mensal. Aqui o gráfico semanal do dólar. Tá? Essa simetria que a gente tinha desenhado aqui já não vale mais nada. Não tem mais tanto apelo. Tá? Aqui o gráfico semanal. Fica fácil a gente ver esse suporte aqui que o dólar está se aproximando. Uma linha de tendência mais afastada, né? Ó, que conecta. Eu conectei esses dois topos, 2022 e 2025. A partir disso, uma LTA. Veja que ainda está longe do ativo do dólar bater essa linha de tendência, né? E aqui no gráfico diário, né? E aqui no gráfico diário, o canal de baixo é desenhado e o mercado tentando se segurar aqui nessa faixa dos 5,40, 5,50, 5,42 para ser mais exato, tá? No momento, não há nenhum sinal de reversão do dólar. O dólar segue fraco e apanhando bastante. Eu aproveito, inclusive, para já comentar o DXY, né? Que é o índice do dólar, né? É o dólar contra uma cesta de moedas, tá? Que vem muito fraco aí desde o topo que foi formado no começo desse ano, certo? Ainda no começo desse ano eu tracei essa linha aqui de referência e eu projetei essa linha aqui para baixo. O mercado ainda não chegou lá, mas está muito perto, tá? Nós temos um canal de alta de prazo maior. Vou colocar aqui um gráfico semanal para ficar mais fácil da gente analisar, ó. Tá? Então aqui está o gráfico semanal do DXY, tá? No tempo, eu tenho uma projeção aqui para setembro apenas, para o dia 22 de setembro. Então tá longe aqui do mercado ter uma inflexão relevante. Óbvio que pode vir antes, né? Mas o fato é, não tem nenhum sinal na compra ainda. O mercado vai só se aproximando de uma região de possível descanso, né? Também é válido colocar o seguinte. Olha onde é que está o IFR do dólar. Tá chegando lá na faixa dos 25, 26, né? Que é onde grandes fundos importantes aqui foram montados. Mas veja, mesmo que o IFR venha bater lá nessa zona, o que é comum? O IFR chegar no nível extremo, recuperar, voltar a cair, para aí sim termos uma divergência
e o fundo efetivo acontecer, né? Veja que foi o que aconteceu lá em 2018, foi o que aconteceu aqui também, né? Em 2020, tá? E é isso que estaríamos a aguardar aí no momento no dólar. Mesmo que aqui o mercado venha marcar um fundo, uma recuperação pode vir. Para perder o fundo, aí sim tem uma divergência e o fundo de fato acontecer. Mas eu ficaria de olho aqui no DXY. Talvez é o mercado que o mercado todo está olhando, né? O ativo que o mercado como um todo aí está acompanhando de perto. Agora vos trago o SPX, né? Que é o índice, é o S&P na realidade, tá? O S&P que, assim, fez um movimento muito forte, né, e importante, né, um mercado que vem renovando as suas máximas históricas, tá, renovou máxima histórica, impressionante o movimento que o S&P fez, tá? Inclusive, ó, o IFR rompendo o seu topo anterior, né, por que eu não estou conseguindo traçar aqui? Eu não sei, tá, alguma coisa que o sistema aqui tá me travando, né, mas, aqui, ó, aqui o IFR, né, ele renovou o topo. Então, quando o IFR renova o topo, significa que seria esperado o mercado fazer ainda um topo mais alto, para daí ter a suposta divergência, né? E do ponto de vista de tempo, a gente tem um alvo lá para 14/7, é o alvo que eu tenho, tá? E eu estou trabalhando na hipótese disso aqui ser um grande alargamento, tá? Ó, ser um alargamento, dado como o mercado perdeu aqui o fundo em falso, se eu projetar a mesma amplitude para cima, nasce esse suposto alargamento aqui, né? Tá? Não necessariamente isso aqui vai acontecer até o dia 14/7. Pode ser que, sei lá, aconteça mais tarde, né? Mas essa linha de referência é a linha aqui que eu vou monitorar. Tá? Quando o mercado rompe um fundo em falso para baixo, ele tende a romper o topo em falso para cima. Tá? Então esse aqui é o S&P, que sim vem forte. E com o IFR renovando a sua máxima histórica, histórica não, dos último ano, dos últimos 12 meses, né? Isso aqui aponta que o mercado deve seguir renovando as suas máximas. Tá? Então esse aqui é o principal índice do mercado americano, o S&P. Agora a gente vai para as commodities e eu comento rapidamente o ouro, tá? Que vem sim muito forte, corrigindo de maneira lateral. Temos uma divergência de baixa aqui? Temos, só que essa divergência de baixa já pode ter dado o seu resultado, né? Que foi essa lateralização, porque essa divergência foi acionada aqui, ó, lá em abril ainda. E o mercado lateralizou, ou seja, o que era esperado aqui a partir da divergência era um descanso de preço. Se agudo ou lateral, não tem como saber. O descanso foi lateral. Alvo para o ouro, lá na casa dos $4.000, tá? Esse é o objetivo do ouro, que é o alvo dessa amplitude aqui, do Cup and Handle, que foi rompido lá em 2023. Então tá lá em cima, $4.000. O ouro que é o ativo mais forte do ano de 2025, tá? E o petróleo, fiz questão de trazer uma análise aqui do petróleo, o IFR não tem nenhuma leitura relevante. O que nós tivemos no petróleo? Esse aqui é o gráfico semanal, uma correção forte até 1/3 de toda essa alta que aconteceu lá de 2020 até o topo em 22, que foi, curiosamente, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Foi exatamente no ponto em que o petróleo marcou o seu topo, março de 22. Então aqui o mercado fez uma correção aguda e agora, em junho, a gente teve o mercado testando a linha de tendência de baixa deste canal de baixa. Então o ponto-chave aqui no petróleo é justamente o rompimento dos $77. Acima disso é que o cenário realmente fica altista e interessante para o petróleo. Se isso não acontecer, suporte em $55. Fechado? Então, acredito que é isso, né? Passamos aqui o petróleo, passamos pelo S&P, avaliamos o ouro, né? Ah, esqueci de comentar um ativo, pessoal. Esqueci de comentar o juro. O juro futuro estava aqui na minha lista, esqueci de analisar. É importante a gente sempre analisar o juro futuro, porque juro tende a ter uma correlação inversa com a bolsa, né? Juro que então em junho teve uma leve queda de 0,39. O mercado chegou a tentar marcar um fundo aqui no gráfico mensal, mas olha aí, ó, que nada, né? Mesmo com alta na Selic. Aqui o gráfico semanal que já vem dentro de uma tendência de baixa consolidada e o gráfico diário que vem respeitando aqui o canal de baixa que foi iniciado lá, o canal de baixa de 2025, tá? Ponto altista pro
pro juro, só se livrar aqui dessa faixa dos 15 nada, 14,50. Só acima disso é que o cenário ficaria altista, mas mesmo assim teria a hipótese de estar seguindo dentro desse alargamento, né? Então pode ir até lá em cima, a linha de referência e voltar. Ou seja, mesmo que rompa, não é uma coisa tão, meu Deus do céu, que rompimento imperdível, né? Então eu ficaria mais atento no mercado vindo aqui testar as mínimas mais uma vez, especialmente se o Bovespa seguir essa trajetória altista. E o alvo relevante é lá, na máxima de 18, 21 e 22, na casa dos 13,60 aproximadamente. Tá? Então, tem espaço para o juro voltar um pouquinho mais, lembrando que isso aqui é o juro futuro, o juro que é negociado em bolsa. Tá bom? Então, dito isso, a gente pode encerrar o nosso vídeo mensal. Tá? Aguarde um vídeo como esse aqui, todo início de mês, para a gente fazer um panorama do mercado como um todo. Se faltou algum ativo, se você quer ver um ativo no próximo vídeo, no vídeo do mês que vem, comenta aqui embaixo para que eu possa incluir na nossa análise. Combinado? Forte abraço e um ótimo mês de julho. Tchau!